A todos os meus irmãos e amigos, eu gostaria de trazer algumas palavras e que elas tivessem um efeito positivo para que todos entendessem esses momentos difíceis. Como todos sabem, estamos passando há muito tempo, há quase 2 anos, uma situação jamais vista e presenciada por nenhum de nós. Em meus 83 anos, nunca pensei que um dia pudesse vir passar esses momentos difíceis. Aparentemente, as mensagens tomam a mesma forma e, infelizmente, não levam o efeito desejado. Porque uma grande quantidade de pessoas parecem fechar os olhos e ignorar os momentos onde precisamos estar bem alerta a esse perigo que deram o nome de Covid-19. Em nosso planeta já morreram milhões. Em nosso país morreram milhões. Em nosso país existem irmãos que, após conseguir salvar-se do coronavírus, ficaram com sequelas incríveis, estão passando por momentos difíceis e preocupados em não conseguirem ser recuperados. Esta mensagem não tem a intenção de corrigir defeito das pessoas, ou melhor, impedir que eles façam aquilo que vier em suas cabeças. Deus, nosso Pai, deu a nós a liberdade para que nós mesmos tomássemos a decisão ou as decisões em nossas vidas. Ele é onipotente. Se ele quisesse, com um estralar de dedos, acabava com essas teimosias que insistem e persistem em pensar que nada aconteceu e nada está acontecendo. É difícil conseguir entender que as pessoas não veem o perigo no dia a dia. As preocupações maiores estão, como sempre falamos, nos interesses pessoais e nos interesses financeiros. Não sou contra a alegria, não sou contra a diversão. Eu não sou contra momentos nenhum. Mas nós precisamos e devemos entender que esse momento podemos nos divertir dentro de nossos lares, com nossos familiares, isolados, protegidos, seguindo os protocolos dados pela ciência e pelos entendidos em saúde. A medicina nos aconselha dia a dia através de informações na televisão, na internet. Procuram dar a cada um o entendimento. Sabemos também que existem falhas enormes naqueles que nos governam. Sabemos que eles também têm interesses financeiros. Sabemos que as pessoas precisam trabalhar. Mesmo assim, com todos esses perigos, existem aqueles que ignoram totalmente e procuram viver em multidões. Aqueles que têm de trabalhar, infelizmente, precisam trabalhar e precisam também tomar um cuidado consigo e com os outros.
Mas e aqueles que não estão trabalhando, não estão desempenhando funções necessárias, mas simplesmente saem pela madrugada formando grupos enormes de 500, 600, 1000 pessoas, simplesmente pelo bel prazer, não pensando em si e não pensando também no retorno de seus lares, com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, com seus avós. Muitos irão dizer e pensar, poxa, para que ficar falando essas coisas? Quando nós criamos nossos filhos, e aqueles pais que conseguem educá-los, eles fazem as suas artes e nós procuramos consertar, dando a eles um exemplo, ensinando-lhes através das palavras. Não quero dizer com isso que eu tenho a intenção de ensinar as pessoas. As pessoas já estão ensinadas. As pessoas já têm conhecimentos de tudo o que vem acontecendo, do perigo. Vírus, depois criam outros e outros. Nós acompanhamos, através da internet, que vários e vários países que já achavam-se livres dessa pandemia, hoje estão retrocedendo ao começo, ou seja, tomando as precauções devidas de acordo com aquelas quando começaram a aparecer os primeiros casos dessa enfermidade. Então, meus amigos, eu não quero ensinar ninguém. Eu não quero contrariar as ideias de cada um. Eu quero sim deixar um alerta para que tenhamos um pouco mais de responsabilidade com nossas vidas e com as vidas de nossos semelhantes. É muito difícil esses momentos. Sentimos saudades de nossos filhos, de nossos netos, de nossos parentes, de nossas atividades, de nossas diversões, de nossos passeios, de nossas alegrias externas. Aí pergunto, por que não viver dentro dessa tristeza e criar uma alegria interna dentro de seus lares, sendo alegre, divertindo-se, esquecendo das coisas negativas e procurarmos proporcionar a nós e a todos aqueles que nos amam e que nós os amamos uma alegria, para que esse momento seja esquecido e que tenhamos a esperança e a fé em Deus, que poderemos nos divertir mais externamente, que poderemos visitar nossos parentes, abraçá-los, beijá-los, que podemos abraçar futuramente nossos amigos, que possamos fazer nossos encontros, que podemos entender e compreender e dizer com alegria, Senhor, graças a Ti, tudo passou. Mas para que esse dia venha a chegar, precisamos viver esses momentos difíceis com responsabilidade. Exterminar esse vírus através das vacinas, mas, acima de tudo, do nosso comportamento. Nos policiando, tendo a responsabilidade de entender que Deus nos deu uma vida e temos uma obrigação de conservá-la da melhor maneira. Temos obrigação de não tornar-nos assassinos de nossos irmãos e cometermos os suicídios, forçado por um momento desnecessário. Aí alguns dirão,
E nossas alegrias? As nossas alegrias estão dentro de nosso coração, de nosso pensamento. Eu amo meus filhos, meus netos, meus amigos, eu amo meus semelhantes. E esse amor faz com que eu tenha força para ficar dentro de meu lar, junto de minha esposa, mas com alegria e agradecendo todos os dias por tudo aquilo que recebemos. Se assim fizermos, tenho certeza absoluta que as coisas passarão e só nos restará uma lembrança desses momentos difíceis e o sol virá de novo. Para terminar, eu peço a Deus que dê a todos aqueles que estão me ouvindo, que Deus dê a todos aqueles que estão me vendo, que possam receber energias positivas, que possam receber fluidos benéficos, que possam resistir às tentações que os provocam no dia a dia e que possam resistir aos pensamentos negativos que muitas vezes os forçam a cometer erros irreparáveis e que um dia irão se arrepender. Mas peço a Deus que nenhum de nossos irmãos tenha que se arrepender de coisas que irão o abalar para sempre. Não sei se essa mensagem será recebida com aprovação ou não. Quero, nesse momento, deixar a todos uma mensagem de esperança e de fé, e que tenhamos paciência. E isso tudo um dia passará. Estaremos juntos de novo, junto com todos aqueles que amamos e que nos amam. E peço a todos que tenham muita fé, que Deus está no controle. Que assim seja.